vem chamando muito a atenção. Para falar sobre este assunto, eu gostaria de convidar à nossa tela o senhor Ale de Lara, sócio-diretor da Pine Agronegócio. Seja bem-vindo, Ale. Muito obrigado pela participação. Olá, bom dia, Gabriel. Eu que agradeço o convite novamente. Senhor Ale de Lara, me ajude a entender essa oscilação toda para o preço do cobre. Nós já vimos diversas casas cortando e muito as projeções para o preço da commodity até o final do ano. Nós vimos ali cortes de 10, 15, 20% em algumas projeções de casas internacionais, grandes casas. E o cobre que vinha de uma boa sequência de altas, inclusive renovando máximas, atingindo altos patamares. O que acontece com o mercado que gera toda essa volatilidade e o que provocou essas revisões de grandes investidores, Ale? Gabriel, o cobre ele viveu um momento de sentimento de escassez de oferta. A oferta ela cresce num ritmo muito limitado devido à necessidade de altos investimentos na mineração. E especificamente a alta que aconteceu há um mês atrás, um mês e meio atrás, ela foi motivada por um short squeeze em contratos futuros. Então não havia uma quantidade de cobres necessário para entregar via contratos futuros, então isso acaba causando um movimento especulativo muito forte, puxando as cotações da commodity. Mas agora começaram a vir números muito ruins lá da China. A economia chinesa ela está balançando bastante e o mercado começou a colocar preço justamente neste cenário. Então, os estoques eles cresceram bastante, até pelo formato da curva de futuros, os spreads de futuros, ele motivou a formação de estoque. Até mesmo agora, apesar de uma queda, os estoques eles estão acima da média dos últimos 10 anos ainda. Então, há bastante estoque na China, a economia balança, há menor demanda por cobre, a gente vê uma realização dos preços agora trabalhando em baixa já há algum tempo, do pico lá em maio, as cotações já desceram muito ali, $100 por libra-peso. Lá nos Estados Unidos, mais de $1.000 por tonelada na China, em Londres. Então é um cenário macroeconômico pesando nas cotações do cobre nesse momento. Imagina que este movimento possa ser continuado. Nós estamos vivendo um momento de bastante instabilidade para commodities, Ale. É até difícil a gente tentar tecer perspectivas. Quando a gente fala com os especialistas, eles falam em zonas de preço. Fala, Gabriel, pode ir para cima, pode explodir, pode voltar, mas eu acredito que essa seja uma zona de estabilidade. A gente pode imaginar este movimento corretivo para o cobre se alongando enquanto as questões chinesas não se resolverem? E claro, você imagina um cobre bastante atrelado a essas divulgações de dados chineses. Nós tivemos hoje balança comercial, mas durante o final de semana também inflação na China que não veio agradando aos investidores. A gente vai ter essa correlação entre as divulgações chinesas, a oscilação de commodities metálicas, em especial o cobre. Como é que você vê essa dinâmica de mercado daqui para frente? Nós estamos num momento de transição e incerteza econômica, então por isso que nós vemos essas volatilidades. No cobre, como eu disse, há estoques muito altos na China e os números eles estão balançando. Lá no ano passado, quando a China anunciou a meta de crescimento de 5%, o mercado apostou nessa alta do PIB, mas a economia chinesa começou a balançar, porque dentro dos desafios que o governo teria, um deles seria causar a inflação e seria reduzir a capacidade industrial. E a capacidade industrial, ela vem crescendo, ela não está sendo reduzida. O consumo doméstico, ele segue balançando, já que há uma crise de confiança no consumidor chinês. O setor imobiliário, ele não consegue retomar o seu crescimento. Os setores de infraestrutura, de venda de veículos no mercado doméstico também vem balançando. Então, o mercado começou a revisar o crescimento da China. Hoje já há casas colocando um crescimento próximo de 4%. Então, commodities metálicas, especialmente como o cobre, o próprio minério de ferro, que teve uma queda na produção de aço agora, uma queda de 8% na média diária de aço produzida ao longo do ano, são dados vindo ruins lá da China e os investidores colocam isso no preço através dessas commodities. O petróleo também tem reagido bastante a preocupações com relação ao crescimento chinês. As exportações que foram divulgadas pela China nessa madrugada trouxe um número bem acima do que o mercado esperava, um crescimento de 8,7%, o mercado esperava 6,6%, mas esse crescimento talvez não seja um crescimento estrutural que a China precisa, mas sim uma antecipação antes da entrada em vigor das medidas protecionistas da Europa, dos Estados Unidos,
do Canadá, como, por exemplo, tarifa de 100% para importação de veículo elétrico, novas tarifas para importação de aço, painéis solares, equipamento médico, equipamentos portuários. Então, os importadores nesses locais, nesses destinos, estão antecipando as compras antes de terem que pagar impostos mais altos. Isso vai ser refletido um pouco mais à frente. Então, o mercado olha os dados da balança comercial chinesa com atenção, não tão otimistas, mas como um cenário perigoso à frente, enquanto a economia local ela balança, e isso acaba refletindo nas principais commodities, tanto metálicas quanto energéticas, negociadas nas bolsas internacionais. Acho até interessante a gente adicionar um elemento aqui do Brasil, viu, Ale? Porque nós temos este movimento protecionista em diversas economias da Europa. No Canadá também nós tivemos o anúncio há algumas semanas dessa possibilidade de tributação em até 100% dos veículos elétricos, mas até aqui no Brasil, onde o imposto para importação ele foi adicionado em 2024, ele vai aumentar progressivamente nos próximos 2 anos, nós temos um estoque já de carros chineses, e essa informação eu tiro da revista Quatro Rodas, uma importante parceira aqui da BMC News. O estoque ele supera as vendas de 2024, então já há essa formação de estoque de veículos importados antes da venda efetiva destas unidades, para, claro, tentar reduzir a tributação sobre a importação destes veículos elétricos e eletrificados. Senhor Ale de Lara, seja sempre bem-vindo, que prazer enorme tê-lo por aqui. Eu que agradeço, Gabriel, bom dia. Obrigado. Um ótimo dia, Ale de Lara, sócio-diretor da Pine Agronegócios, conosco, sempre trazendo uma visão muito apurada,